Ah, pode vir, pode vir. Pode vir os familiares também do bebê, né? A gente acostuma apresentar de manhã, né? Mas aí eles pediram para minha esposa, né, para apresentar à noite, por causa que acho que alguém trabalha de manhã, né? Pode vir, por favor. Pode vir todos os familiares da... É ele? Som. Pedro, tu és Cefas. Olha a intimidade, gente. Som. Você é o que do Pedro? Tia. Primo. Você é? Avó. Avó tão nova. Avó. Tia. Vovó. Também. Você? Papai. Papai. Aí, papai. Primeiro de quantos? Então, queria 3, mas quando eu vi o trabalho que um dá, um tá bom. Parou aí? Parou. Bem. Som. Vocês sabem que Jesus não foi batizado, né? A Bíblia fala que Jesus foi apresentado, né? José e Maria, seus pais, hoje, Vitor. Isabela, estão apresentando Pedro. E Pedro, segundo a história, foi o primeiro apóstolo ou o primeiro papa dos católicos, né? E Pedro quer dizer Cefas no hebraico, quer dizer pedra, rocha. Esse homem tem que ser homem mesmo, né? Tem que ser pedra, tem que aturar, né? Tem que vencer. Está até dormindo ele. Já trabalhou muito hoje, já mamou muito, né? Já. Então, e a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja do Senhor. E Pedro, nessa noite, levanta a igreja, por favor, fica de pé. Estenda as suas mãos. Em um sinal, para que Deus um dia possa ouvir da própria voz de Pedro, eu quero servir ao Senhor Jesus. Junto com a família e junto com a igreja, nós apresentamos Pedro ao Cristo vivo. Sim, Senhor. Conforme tu foi apresentado, nós apresentamos Pedro, para que tu marque o coração do Pedro, Senhor. Para que tu marque, Senhor, e abençoe seus pais, dando saúde, sabedoria, suas tias, avó, para conduzir Pedro a um caminho melhor, a um caminho da paz, a um caminho da prosperidade. Nós apresentamos Pedro junto com a igreja. Junto com a igreja. Diga em nome do Deus. Em nome do Deus Filho, em nome do Espírito Santo. E uma salva de palmas para o Senhor, para a vida do Pedro. Aleluia. Pela vida do Pedro. Olha, a gente sempre tem aqui algumas normas, né? Não sei se você sabe, você é a primeira vez que vem aqui na igreja? Quem é aqui da igreja, vocês? Só você. O diploma, pode abrir, pai. Aí é uma lembrança do diploma do Pedro, tá? Pode mostrar a igreja, ó. Alguns têm diploma, né? Isso aqui é o maior diploma que Pedro foi marcado, selado, né, pela presença do Senhor. Então, deixa eu falar um negócio. Nós estamos de prática sem perguntar. Quase sempre é na casa do pai ou da mãe, que seja da avó. Aonde vai ser a janta? Casa da avó. Dá algum problema, hein? Aleluia. Som. Ei. Aleluia. Som.
Glória a Deus. Som. A bateria deve estar fraca, né? Então, irmãos, hoje de manhã eu não deu tempo para falar sobre os aniversariantes do mês de janeiro, de fevereiro, né? Eu queria perguntar, tem alguém que faz aniversário em fevereiro que esteja aqui nessa noite? De manhã não consegui. Só pode vir então. Vamos abençoar, orar pela nossa irmã. Tem mais alguém que faz em fevereiro? Você, Carmen? Hã? Você também, 17 de fevereiro, ó. Que bênção. E você, que ano? Que dia? 10. Pertinho agora. A esposa do Miguel também, Miguel? Ah, Miguel vai dar uma forra, uma pizza, hein, Miguel? E aí, que dia que é? Amanhã? Ah, Jesus. Ih, Felipe. Conta a benção, que dia que é, Felipe? É 20 de fevereiro. 20 de fevereiro. Vamos ficar de pé mais uma vez, só para você fazer um exercício. Repetindo, quem quiser dar presente, pelo menos orar, tu pode orar. Dia 20 de fevereiro. 17 de fevereiro. 10. 3. 3. Estenda suas mãos, pastor vai orar. Estenda as... Som. Som. Estenda as mãos aqui para os aniversariantes. Pai, graças te damos, ó Deus. Obrigado, Senhor, por essas vidas aqui, ó Deus amado, que estão na tua presença, Senhor Deus querido, e irão completar mais uma primavera, mais um ano, Senhor, mais um aniversário, Senhor Deus amado, contigo, na tua presença, te buscando, te adorando, te glorificando, Pai. Nós pedimos as mais ricas bênçãos sobre cada vida. Ah, meu Deus, derrama, Senhor, sobre cada vida aqui, Senhor Deus amado, mais de Ti, mais da Tua unção, mais do Teu poder, mais da Tua graça, mais da Tua misericórdia, para que eles venham viver muitos e muitos e Aleluia. muitos e muitos outros anos na Tua presença, Pai. Revigora as forças, revigora a fé, revigora a esperança, Senhor. É o que eu te peço, junto com a tua igreja, em nome de Jesus. E a igreja Amém. diga aleluia. Pode sentar, eu quero cantar uma música. Vem cá, ô aniversariante. Você que vai pagar pizza, vem cá, Menezes. Felipe Menezes, né? Felipe Tomás. Eu confundi com o Menezes ali, o Felipe também. Vocês sabem que são muitas primaveras, virão ainda muito mais, né? E vocês precisam de quê? De força, sim ou não? Vão guerrear? Vão guerrear ou não vão? Então vamos cantar esse hino. Quem puder me ajudar, rapidinho, tá? Eu vou passar a palavra para a pastora ainda. Homem de guerra. Pode sentar. Mais palmas. Vamos lá. Ei! Para os aniversariantes. Guerrear. Sim. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu. Não sabe? Não sabe não? É Jeová. Cantamos tanto esse hino. É pequenininho. Tem a letra aí, mas tudo bem. Se ficar metade só, tá? Vamos. Mas vai, com certeza. Vamos ensaiar. Obrigado, então. Olha, nosso anúncio, segunda-feira, oração. Amanhã. Já tem um anúncio no telão? Pode Já falar? tem, gente. Coloca o anúncio no telão pra gente. Para ajudar aqui, fica mais fácil. Olá, sejam bem-vindos à Igreja Nova Vida em Auma. Desliga seu celular e preste atenção nos nossos anúncios. Segundas, quartas e sextas, nós temos o culto das primícias, que se inicia às 8h30 da manhã. E é uma ótima oportunidade para começar o dia com Jesus. Na terça-feira nós temos nosso culto de oração, que começa às 19h30. Às quintas nós temos o Celebrando a Recuperação, nosso famoso CR, às 7h30 da noite, tá? Esperamos você aqui. Todo terceiro sábado do mês, nós temos o nosso culto de consagração às 8h30 da manhã aqui na igreja. Nós esperamos por vocês. Aos sábados, nós temos o nosso culto jovem. De 15 em 15 às 6 horas. E para saber mais, vai lá no nosso Instagram, @juventude.obsidim.
O nosso domingo se inicia às 8h30 da manhã com a nossa escola bíblica dominical. Logo após, nós temos nosso culto às 10 horas da manhã e à noite o nosso culto às 19 horas. Conto com vocês. Seu ministério está precisando de um banner? Então procure a equipe da mídia. Nós estaremos aqui prontos para te atender. Amém, irmãos? Nós não temos todos os anúncios aqui ainda. Terça-feira o culto de oração. Isso. Né? Já, isso Geise- disso já. Já falaram? anunciou. Falaram? Quinta-feira o CR, né? Isso, foi O dito. pastor Robson, Robson. já que a turma aí, né? Todos nós que estamos aí no CR. Mas a mídia vai estar trocando e inserindo alguns anúncios que ainda não entrou. Mas nós vamos colocar. Amém, irmãos? Nós vamos tirar dízimos e ofertas. Logo depois as jovens vão dançar, se preparem. Elas estão preparando uma dança. Então, quem vai me ajudar com dízimos e ofertas, irmãos? Quero deixar você bem à vontade. Dizimar e ofertar é uma atitude de fé. Para você quem está nos visitando hoje pela primeira vez, faça assim, ó. Ali, tem algumas pessoas ali. Pessoal, pode me ajudar do apoio? Podem me apoiar? Vamos saudar os nossos visitantes, dizendo que Deus abençoe rica e abundantemente. Eu acho que dessa maneira eles não vão voltar, porque foi fraquérrimo. Vamos lá, que Deus abençoe rica e abundante. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe, né? Sua vida, sinta-se em casa. Com certeza, Deus já começou a falar ao seu coração, ainda vai falar mais ainda. Nós vamos participar do dízimos e ofertas, mas eu quero mostrar essa colcha aqui. Por quê, pastora? A senhora quer mostrar essa colcha? Porque nós fizemos uma reforma na igreja, né? Bem grande. E nós estamos pagando toda essa reforma, né, irmãos? Então, nós estamos fazendo uma cantina com salgadinho, passe lá e coma. Nós fizemos um carnezinho para o pessoal ajudar com o carnê. E uma pessoa nos doou essa colcha de crochê. E disse, pastor, ó, ela vale R$ 1.200, mas eu não quero vender, eu quero doar para a igreja. É uma colcha. E nós fizemos um sorteio. R$10. Quem acha caro R$10? Né, não, e não diga que é, porque não é. E ela é linda, né? E eu gostaria que você, que queira participar, procure a Ciliane lá atrás, ó. Aquela jovem que está lá atrás, assim, com a mão para cima. Procure para você participar junto conosco desse sorteio, dessa colcha. Quem achou linda, diga amém. Eu já comprei 3, eu vou ganhar. Não vai ser marmelada, não, mas eu estou orando para ganhar, hein? Mas procure a Ciliane, procure uma das esposas. Quantos números faltam, Francisco quer saber? Falta quanto? Tem muito número ainda? Ah, então, Francisco, são muitos números ainda. Ela falou que são 150 números. Irmãos, vamos fechar isso, porque com esse dinheiro eu quero pagar uma mensalidade de uma das prestações que nós fizemos. As pessoas que estão visitando, e os irmãos, só lembrando, não é de costume, não é de praxe, a Nova Vida vender almoço, a coxa. Outra coisa também que foi... Alexa, foi também sorteada, né? Por quê, irmãos? Estamos pagando quase 10 mil por mês. Só aqui, o bruto, 10 mil por mês, que é o telão de LED, essas caixas embutidas, computador, as lâmpadas, aquário, muitas coisas mais. Só por mês. Falta quantas ainda, amor? Sabe? Nós vamos pagar até maio, gente. Até maio. Você Fevereiro. vai ver a pastora fazendo almoço, Massa. a pastora entregando carnê. Não tem jeito. É uma maneira que nós achamos de não ficar pesado para ninguém. Eu quero dizer para os irmãos que estão visitando, você não é obrigada. Dízimo e oferta é para quem compreende essa palavra, né? Se você diz assim, eu não vou dizimar, eu não quero ofertar, fique à vontade. Porque para Deus nós precisamos fazer com alegria e com prazer. Então, se você sentir liberdade, oferte e dizime. Se você não sentir, fique em paz. Amém? Não é por força nem por violência, pelo Espírito Santo. Mas dê uma salva de palmas, porque só falta... Contei aqui no dedinho, ela falou até maio, fevereiro, março, abril, maio. Falta 4. Essas palmas estão dizendo que
já pagamos 6. E esse mês, se Deus permitir, pagar a 7ª, né? Glória a Deus. Vamos então servir a Deus com nossos dízimos e oferta. Pai, te damos graça por este momento e te agradecemos pelo envolvimento voluntário, amoroso, prazeroso. Por que não dizer prazeroso? É prazer, Senhor, porque sabemos que há promessa nesse ato, há bênção nesse ato de dizimar e ofertar. E o povo que queria, diga amém. Levante a sua mão se você quiser pegar o envelope. Venha consagrar. Ali está em uma maquininha, Diácono Francisco. Tem QR Code, você pode pagar com cartão, o que mais? Pix. Completa. Pix, crédito, débito. Aí na frente de você, no banco, tem o QR Code. Se você quiser colocar no teu celular, o QR Code vai cair no nome da Igreja de Nova Vida. Todos os dias, amém. Taquara. Eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aproveitando esse momento também, o pastor Miguel, você que nunca teve essa experiência, eu já tive, é maravilhosa. Orar no monte. Amanhã o culto das primícias vai ser lá no monte. Ele marcou aqui com o pessoal 8h40 aqui. Se você quiser vir para cá para ir para orar no monte, de manhã a 8h40. Qual é o monte, pastor? Monte de Irajá. Se você quiser ir direto ou vir para cá, 8h40. Amém? Amém. Vamos orar pelas ofertas e agradecer, né, irmãos? Senhor, eu quero te agradecer, sim, por tudo que tem sido feito, pelo coração, pela fidelidade, pelo amor do teu povo, que tu possa abençoar todos que participaram ou não por alguma questão, mas que tu possas abençoar cada um deles ricamente, em nome de Jesus, e que a igreja diga amém, amém. Deus abençoe, né? Os dízimos e as ofertas. Obrigado, Beck, obrigado os músicos. E nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Eu pretendo ser breve, porque as meninas que vão dançar, desculpa, Ana, vem. Esqueci, Ana. É que elas têm dançado pouco, né? Aí eu esqueço. Opa, sou eu, é? Não, né? Você, né, Maurício? Oxe. Mexe nisso não, hein? Vai dar ruim. Quer que tira o púlpito? Puxe. Alguém me ajuda aqui? Deixa eu tirar aqui a água e o copo. Aí alguém puxa o púlpito aqui junto com o diácono João Vitor. Caraca, tá rolando os microfones. Tua alegria é a força do meu coração, dono dos meus dias, és meu rei, minha canção. Junto a ti é o meu lugar,
se no alto um monte ou no fundo um vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca falhou. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda que a vida não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me com as suas palmas é o meu lugar. Tu és minha casa, minha morada, eu sou teu lar. Se no alto um monte ou no fundo um vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca falhou. Me lembrarei, eu tenho um pastor que não falhará. E não há um dia sequer que o Senhor seja bom. O Senhor é sempre bom. E não há um dia sequer que o Senhor seja bom. Celebre! Ainda que a vida não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração. Todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. E eu creio em ti, minha esperança és. O teu amor me guarda por onde eu for. Eu creio em ti, eu creio em ti. Minha esperança és. O teu amor me guarda por onde eu for. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração. Todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Aleluia. Amém. Eu preciso agora de 2 homens fortes para empurrar esse púlpito para o lugar. Ainda bem que ele tem carrinho. Gente, foi lindo. Deus abençoe. Continue abençoando. Amém. Amém. Obrigada, pastor, diácono. Eu gostaria de iniciar pedindo a você que, mesmo sentadinho, sentada,
Não precisa levantar. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10. Eu vou estar pregando em cima desse texto. Então, você pode deixar a sua Bíblia aberta nesse texto, porque nós vamos caminhar dentro dele. E se eu tivesse que dar um título a essa mensagem, eu diria que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Nós, como seres humanos, às vezes nós somos seletivos. Às vezes nós dizemos, não, esse pode ser meu amigo, aquele pode ser, com esse eu converso, com aquele também, mas esse não. Mas Deus, ele não age assim. E nós vamos ler e entender nesse texto por que esse título, por que Deus não faz acepção de pessoas. Porque Deus está sempre de braços abertos para aqueles que venham até Ele e queiram participar e queiram ter uma vida espiritual diante do Pai, diante de Deus. E isso vai ficar muito claro quando nós lermos e entendermos esse texto, porque esse texto fala exatamente a respeito de um homem que não era crente, pasme, ele não era crente, era um homem muito bom, e nós vamos entender o que o Senhor quer falar com isso. E por ele ser quem ele era, por ele ser uma pessoa que mesmo não sendo crente, Deus olha dos céus e diz, caramba, que homem bom, caramba, que coração é esse, que perfil, que caráter de homem de Deus. E Deus se importa tanto com esse homem que ele determina que ele envia, escute bem, ele envia um anjo para falar diretamente com esse homem. Então nós vamos ler o texto, vamos compreender o texto. Eu gostaria que desde já o Espírito Santo começasse a falar ao seu coração, que você está aqui porque Deus te ama, que você está aqui porque Deus te marcou, que você está aqui porque Deus escolheu nessa noite, nesse domingo, para que você estivesse aqui. Alguns vão dizer assim, não, eu vim porque alguém me convidou, eu vim por causa da apresentação, eu vim porque é uma coincidência, e eu quero começar essa mensagem dizendo para você que o nosso Deus não é Deus de coincidência, nosso Deus é Deus de fatos, nosso Deus é Deus que trabalha, nosso Deus é Deus que opera e olha muito mais além do que você possa crer ou do que você possa imaginar. A igreja pode dizer amém? Esse é o Deus que nós servimos. E esse é o Deus de Cornélio. E nós vamos entender quem era esse homem Cornélio. Eu vou ler o texto para você. Vocês podem passar ali. O texto é muito grande. E eu vou me deter na minha Bíblia. Mas pode passar aqui no telão para que eles possam ler junto comigo. Se houver alguma diferença, a tradução pode ser diferente, mas o conteúdo, o contexto, a ideia, ela é a mesma. Então eu vou ler para você o centurião Cornélio, um texto muitíssimo conhecido. Diz assim a palavra do Senhor. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigiu para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações, escute bem, eu marquei esse pedacinho na minha Bíblia, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope.
E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro. Quem era Pedro? O apóstolo Pedro, um dos seus discípulos, um dos discípulos de Jesus, estava na casa de Cornélio, estava na casa do centurião. Subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, ao meio-dia a hora sexta. E tendo fome, quis comer, enquanto lhe preparavam sobre-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e descia um vaso, como se fosse grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda. E a segunda vez disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. O vaso tornou a recolher no céu, estando Pedro duvidando enquanto se acerca do que seria aquela visão que tinha visto. Eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E passando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: eis que 3 homens varão te busca. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu enviei. E descendo Pedro para junto dos varões, e lhes foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procuras? Qual é a causa que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi enviado por um santo anjo, foi avisado por um santo anjo, para que lhe chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram alguns dos irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os havia esperado, tendo já convidado seus parentes, seus amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, porque sou homem como você. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali estavam. Deixa a sua Bíblia aberta, porque eu vou dar continuidade à leitura do texto à medida que eu for pregando. Como eu disse para vocês, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, ao contrário do que muitas pessoas dizem, porque algumas pessoas dizem assim: os cristãos são arrogantes porque eles acham que só eles são salvos, só eles são bons. E isso não é realidade. Esse texto vem para quebrar toda a ideia pré-concebida, para quebrar todo o paradigma. O que é paradigma, pastora? Paradigma é um pensamento que vai se construindo ano após ano e nunca se arranca da sua mente ou do seu coração aquilo que foi instituído. E muitas pessoas pensam isso, que nós temos esse perfil. Mas hoje, há mais ou menos 15 a 20 dias, eu tenho meditado nessa palavra, que já preguei em outros momentos, mas dessa vez o Senhor me traz uma inspiração bem diferente daquilo que eu já preguei. E hoje eu quero começar dizendo para você o que diz o primeiro versículo do capítulo 10. Havia um homem em Cesareia, varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana. Quem era Cornélio? Para que você saiba quem era Cornélio, era um centurião. Centurião era um comandante de 100 homens. Ele era um homem muito conhecido aonde ele vivia. Ele era uma pessoa que tinha uma posição social e financeira
ilibada, ele era rico, ele não precisava de absolutamente nada, mas esse homem que tinha essa posição, que se destacava no meio daquele povo, esse homem era um soldado, não, ele dirigia vários soldados e ele comandava esse povo. Ao contrário do que nós vemos hoje, ele sendo um centurião, ele sendo um comandante, vamos trazer para os nossos dias hoje, ele poderia maltratar as pessoas, como às vezes nós vemos, né? Algumas pessoas que têm poder e autoridade, algumas pessoas que trabalham às vezes nas fardas, eles maltratam pessoas, eles batem em pessoas por uma série de questões, mas esse homem, esse centurião chamado Cornélio, ele tinha um caráter totalmente diferenciado do que nós já vimos. Ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa íntegra, embora ele fosse um comandante de 100 homens, isso não lhe subiu à cabeça. E ele se manteve, e ele manteve o seu caráter diante de Deus. A palavra de Deus vai dizer no versículo 2, este quase a hora 9 do dia, via claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia a ele, dizendo, Cornélio, e eu vou seguir aqui, para que eu não leia toda hora o texto e você não fique comigo para lá e para cá. O versículo 2 e o versículo 3 vão explicar quem era Cornélio. Ele era um homem piedoso, ele era um homem bom, ele era um homem justo. Escute bem, mesmo sendo alguém das fardas, mesmo sendo alguém que trabalhava, né, ali no meio daquele povo todo, e tendo uma posição social e financeira muito grande, Cornélio tinha uma vida com Deus. Escute bem, ele tinha uma vida com Deus, não com Jesus. Ele tinha uma vida com Deus porque ele renegou todos os deuses dos seus parentes, do seu pai, os pais de Cornélio, as pessoas que criaram a mãe e o pai, eles eram pessoas idólatras, eles eram pessoas que adoravam vários deuses, eles eram pessoas que se curvavam diante de ídolos, eles eram politeístas. Isso significa que adoravam muitos deuses, mas Cornélio, ele simplesmente abandona tudo isso e diz para a sua família, a partir de hoje eu vou adorar ao Deus único, ao Deus vivo, e não vou me curvar diante mais desses deuses. E escute bem, Cornélio não falou isso porque alguém pregou o evangelho para ele. Cornélio não tomou essa posição porque alguém foi lá e ministrou as boas novas do evangelho, não. Cornélio começou a perceber que os seus pais, né, adoravam tantos deuses, mas que ele seria diferente, que ele ia adorar ao Deus único, com certeza. Ele ouviu falar do Deus que podia todas as coisas. O Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus que abençoa e o Deus que não faz acepção de pessoas. E Cornélio decide seguir a esse Deus. Cornélio era um homem piedoso. O que é isso, pastor? Um homem piedoso. Ele tinha uma vida reta com Deus. Não é porque ele era bonzinho, e porque ele dava esmolas, e porque ele distribuía as comidas, não. Ser piedoso não é apenas isso. Na verdade, Cornélio, ele toma esse título aqui dentro da palavra, que ele era um homem piedoso, porque ele tinha atitudes de homem de Deus. Você pode dizer amém? Ele tinha atitudes de bondade. Ele tinha um caráter e um perfil de uma pessoa boa. E por isso, ele é chamado de um homem bondoso. E ele tinha uma vida com Deus. Escute bem, a palavra vai dizer que às 3 da tarde, Cornélio parava todos os dias. Escute bem isso. Escute, você que é crente, você que não é, você que é cristão, você que não é. Cornélio parava todos os dias, às 3 da tarde, para orar. E ele comandava 100 homens, mas isso não impedia que Cornélio tivesse uma vida
com Deus. Ele não era obrigada, ninguém obrigou, ninguém falou que ele tinha que orar, ninguém falou que ele tinha que ser bom, ninguém disse que ele deveria ajudar as pessoas, ninguém. As pessoas acham que bondade é ir para a rua dar esmolas ou dar comida às pessoas, mas Cornélio ele tinha uma vida vertical e horizontal. Que isso, pastor? Ele tinha uma vida vertical, porque ele falava diretamente com Deus. Ele orava todos os dias. Ele mantinha uma vida de oração, mesmo não sendo crentão, ele mantinha uma vida de oração. Mesmo não conhecendo Jesus e nem a pessoa do Espírito Santo, ele conhecia Deus. Ele orava a Deus, mas ele mantinha uma vida de oração. E eu quero enfatizar isso, porque as pessoas acham que para chamar a atenção de Deus, elas precisam ter uma conduta e uma postura. Precisam. Mas o Senhor, quando olhou para Cornélio, o texto vai nos dizer que quando o Senhor olha para Cornélio, ele vê o coração desse homem. Você entende isso? Diga amém. Ele olha para ele e vê o coração dele. E ele diz, isso aqui eu estou parafraseando, isso aqui eu estou trazendo para você. Ele diz, puxa, olha para aquele homem, olha para aquele comandante, ele comanda 100 homens. Mas ele tem todos os dias um horário para orar. Ele não é nem crente, mas ele todos os dias me busca. Ele é uma pessoa que o coração dele pulsa junto com o coração de Deus. Você entende isso? Ele tinha um coração abençoador. Ele era uma pessoa abençoada. E por isso, quando o Senhor olha para ele, o Senhor se agrada de Cornélio. E aí eu quero perguntar a você, será que quando o Senhor olha para nós, Ele consegue se agradar da nossa posição enquanto cristãos ou não cristãos? Ele consegue se agradar das nossas vidas, das nossas atitudes? Eu não sei, mas eu sei que quando Ele olhou para Cornélio, Ele se agradou e disse, chamou um anjo e disse, vai lá, e diga a Cornélio que eu me agradei das esmolas e que eu me agradei do coração dele. Eu não sei aonde está o seu coração. Eu não sei aonde está o seu pensamento. Mas escute, Deus olha para alguém que não é cristão. Você entende isso? Diga amém. Deus olha para alguém que não é crente. Deus olha para alguém que simplesmente tem uma vida que agrada a Deus. Porque além de uma religiosidade, ele não era um religioso, ele era alguém que temia a Deus. Ele era alguém que amava a Deus. Ele era alguém que tinha um coração segundo o pensamento e a vontade de Deus. E Deus olha para ele e se agrada do que vê. Deus se agrada da vida de Cornélio. Deus se agrada dele ter repudiado todos os deuses e se concentrar somente em Deus. Deus se agrada dele mesmo criar um perfil e um caráter de homem de Deus, ajudando pessoas, apoiando vidas, cuidando de pessoas. E quando Deus se agrada de alguém, Deus toma uma atitude. E essa atitude me chamou muito a atenção, porque muitas pessoas vão viver a vida toda e não vão ver um anjo. Muitas pessoas vão viver a vida toda e o Senhor não vai enviar um anjo para falar com ela. Isso não é incrível? Mas Deus manda um anjo falar com alguém que, entre aspas, não era crentão. Deus envia um anjo para falar com Cornélio e olha o que o anjo diz a Cornélio. Deixa eu achar aqui. Fixando os olhos nele e muito atemorizado, versículo 4, que é, Senhor? E disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus.
ele conseguiu chamar a atenção do nosso Deus de uma forma tremenda, inconfundível, sem ninguém na linha, sem bloqueio, sem problema, até o ponto que Deus olha para Cornélio e diz: caramba, vai lá e fala com Cornélio, porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Obviamente, não basta para nós apenas sermos bonzinhos. Não basta para nós apenas, por exemplo, sermos dizimistas. Não basta para nós apenas nós darmos esmola, levar uma comida para as pessoas na rua. Não, isso não é o bastante. Quando o Senhor olha para Cornélio, ele diz: eu quero mais de Cornélio. Cornélio é tão bom, é um homem tão íntegro, que eu preciso, escute bem, não foi Cornélio que foi a Deus, não foi Cornélio que foi procurar Deus. Diga amém. Cornélio não procura Deus, Cornélio está ali orando, buscando, mas ele não sabe nem o caminho. Mas o Senhor, conhecendo o coração daquele homem, a intenção daquele coração, o Senhor envia um anjo para um homem que conseguiu chamar a atenção de Deus. Você pode dizer glória a Deus. Ele chamou a atenção de Deus. Cada um chama a atenção da sua maneira. Se nós formos pensar em Zaqueu, ele subiu numa árvore, porque era de baixa estatura, né? E aí o Senhor olha para a árvore e vê Zaqueu e diz: desce daí, porque eu vou hoje estar com você na sua casa. Mas o que eu quero enfatizar para você é que Cornélio chama a atenção de Deus, e o Senhor diz para Cornélio: olha, envia um homem a Jope. Era uma cidade, hoje essa cidade é Tel Aviv, né? E vá na casa de Simão o curtidor, porque Pedro está lá. E eu tive o prazer de ir a Jope, eu tive o prazer de estar em Tel Aviv, e tive o prazer de ir na casa de Pedro, onde ele estava, na casa, na verdade, de Simão o curtidor. Ele estava lá, e eu tive o prazer de conhecer. E se você ver a casa, sem nenhuma expressão, só no tijolo, sem reboco, sem nada, só tijolo. E quando você olha, você vê que era um lugar sem expressão nenhuma. Hoje nós nos preocupamos tanto com tantas coisas, né? Com ter tantas coisas, com possuir tantas coisas, com ter carro, com ter casa. E Pedro, um homem extremamente usado, estava na casa de Simão o curtidor. Deixa eu explicar uma coisa para você muito interessante. Porque o próprio Deus vai falar diretamente com Pedro qual a atitude que Pedro tem que tomar. Mas eu quero abrir aqui um parêntese e dizer para você que Pedro estava numa casa onde ele não poderia estar. Pedro está numa casa que ele não poderia estar. Você sabe por que Pedro não poderia estar nessa casa? Pedro era judeu. E Pedro tinha convicções sérias. E ele não poderia estar ali, porque Simão o curtidor, ele era um homem que trabalhava com peles de animais. E quando o homem era separado, né, ele não poderia tocar em nada que fosse de animal morto, ou um corpo morto. Mas Deus, que já conhece o nosso coração, que já conhece a intenção do nosso coração, envia Pedro para ficar na casa de alguém que ele jamais poderia estar, comer, tocar. Mas o Senhor começa a dizer: Pedro, eu vou começar a quebrar você daqui. Você vai se hospedar na casa de um homem que mata animais, para eles homem impuro, homem imundo. Você vai ficar na casa dele, ali você vai dormir, ali você vai comer. Deus começa a trabalhar na vida de Pedro, naquilo que Pedro jamais poderia se permitir fazer. E o Senhor diz para Cornélio: envia 2 homens e vá até Pedro. E o Senhor dá o endereço dele. Deixa eu dizer algo para você. O Senhor conhece a tua casa, o Senhor conhece a tua identidade,
o Senhor conhece o teu CPF, o Senhor conhece as intenções do teu coração, o Senhor conhece os teus pensamentos, mesmo que você não divida com ninguém, Ele conhece o seu pensamento, Ele conhece o seu coração, aquilo que você está pensando agora, Ele conhece. Talvez você esteja dizendo, eu devia ter ido embora, estou cansado, eu quero ir para casa, quero ver televisão, quero ver os gols lá da rodada, né? Que o meu marido vê sempre que chega, ele vai lá e vê, eu quero ver os gols, eu quero logo que a pastora acabe, ainda tem Santa Ceia, calma, nós vamos acabar no horário, mas eu preciso entregar a você o que o Senhor mandou que eu entregasse à igreja hoje. E a primeira coisa que Deus me manda entregar a você é que Ele te ama, e que Ele te aceita como você é, e que Ele não te bota em escanteio, e que Ele não faz acepção de pessoas, que você faz, mas Ele não. E aí, Cornélio envia esses homens até a casa onde Pedro está, não era uma casa de Pedro, mas quando eles estão chegando pertinho da casa, Pedro está com uma fome tremenda, já era meio-dia, e as mulheres não haviam feito a comida, e Pedro estava ali morrendo de fome, e ele sobe para passar o tempo, ele vai para o terraço. Um terraço minúsculo, você não tem ideia de quanto tem aquele terracinho, uma coisinha pequena, mas Pedro sobe. E naquele momento que ele está com fome, ele tem uma visão. E a visão era como se fosse um lençol que se abria, cheio de animais, né? Que Pedro não poderia, vamos dizer assim, humanamente falando, comer, porque eles se separavam e eles não comiam muitas coisas, carne de animais impuros, carne de porco e vários outros tipos de aves e de animais que eles não comiam. Aí olha o que Deus, sendo o maior psicólogo da face da terra, faz. Com uma intenção muito clara, com uma visão muito clara, querendo quebrar as ideias que Pedro havia construído durante toda a sua vida, o Senhor, sendo aquele grande terapeuta, ele abaixa aquele lençol e mostra a Pedro vários animais e diz, Pedro, mata e come. Aí Pedro diz, que isso, Senhor? Jamais. Eu me separei, eu sou um homem separado. Eu não como coisas impuras ou coisas imundas. E Deus de novo diz para ele, Pedro, mata e come. E ele diz, não. 3 vezes isso acontece e Pedro diz, não, eu não vou comer. O lençol se eleva de novo e aí alguém bate a porta e quando alguém atende, diz, é aí que está Pedro, Simão Pedro. Aí Pedro desce, e quando ele desce, escute bem, quando ele desce, Deus dá uma ordem a Pedro. Pedro, tem 3 homens aí na sua porta que eu mandei, faça o que eles te pedirem e vá com eles. Por que Deus fez isso? Porque ele sabia que Pedro não iria se curvar, porque Pedro não queria se misturar, porque Pedro achava aqueles homens imundos e sujos. Eles achavam os gentios as piores pessoas da face da terra. Pense em alguém sujo, pense em alguém imundo. Era assim que Pedro olharia para Cornélio se Deus não intervisse. Quando Pedro desce, ele pergunta, vocês estão me procurando? Eles dizem, sim, nós estamos procurando você. Mas o que vocês querem de mim? E Pedro, vamos dizer assim, ele era tão arraigado à doutrina, a uma visão de homens, ele era tão preso àquilo, que ele chega a ser duro com os homens. O que vocês querem de mim? Por que vocês estão aqui, né? Ele foi bem arredio, bem grosso. E eles contam para ele, olha, o nosso Senhor, ele é um homem, olha o testemunho. Isso é para nós, igreja, isso é para você que está aqui nessa noite. Deixa eu procurar aqui o versículo que ele diz para Pedro, eles vão dar testemunho para Cornélio. Ele diz assim, olha, o nosso Senhor, que é o nosso chefe, vamos dizer, o nosso patrão, ele estava à hora 9 orando, quando, de repente, o Senhor enviou a ele um anjo. Mas o nosso Senhor,
ele é um homem, Cornélio, ele é um centurião, um varão justo. Olha o testemunho que os soldados de Cornélio dão a respeito dele. Mesmo ele ainda não tendo tido um encontro real com o próprio Cristo. Olha o que eles dizem no versículo 22. Cornélio, centurião, varão justo. Justo. Isso é muito forte. Essa palavra justo é usada muito para o nosso Deus, que é justo. Mas ele estava dizendo que ele era justo porque ele tinha caráter, porque ele era íntegro, porque ele era um homem equilibrado, varão justo e temente a Deus. Cornélio temia a Deus. Cornélio servia a Deus. E que tem bom testemunho, escute bem, ele tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Ele tinha bom testemunho. Talvez você esteja aqui pensando, isso é importante? Será que é importante isso, ter bom testemunho, ser justo, ser temente a Deus? Irmãos, isso é tudo. Isso é tudo. Eu quero dizer para você que, oxalá queira Deus, que o Senhor olhe para mim e diga, olha lá, a pastora Jussara, mulher temente, mulher justa, mulher íntegra, mulher boa. Não seria? Quem acha que seria maravilhoso Deus olhar para você assim? Gente, só nós, meia dúzia de pessoas, toda a igreja tem que levantar a sua mão. Toda a igreja é importantíssimo, não como o homem te olha. É importantíssimo não como os seus amigos te olham. É importantíssimo não como os seus vizinhos te olham. É importantíssimo como Deus olha para você. Mas Cornélio, ele não só Deus olhava para ele assim, como os seus comandados olhavam para ele assim. Imagina, você dirigir 100 pessoas e as 100 pessoas testemunharem ao seu favor e dizerem ao seu respeito que você é bom, que você é justo, que você é íntegro. Irmãos, misericórdia. Eu não sei o que dizem de mim, deve dizer gatos e cachorros por aí, né? Eu imagino, nem todo mundo vai nos amar, porque nem todo mundo amou Jesus, imagine a nós que somos humanos. Mas o seu testemunho é algo muito importante diante dos homens e diante do nosso Deus. Você diga aí no seu lugar, glória a Deus. Aí o rapaz vai dizer, eles disseram, Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Deus olha para Cornélio e vê que Cornélio era tudo isso, era bom, mas o Senhor disse, não basta apenas ser bom, não basta apenas ser justo, não basta apenas ser íntegro, ele precisava receber o próprio Espírito Santo, ele precisava se converter de fato. E aí o Senhor manda Pedro, e Pedro vai para a casa de Cornélio. No dia seguinte, Pedro vai até lá, e quando Pedro chega lá, eu quero ler isso para você. Então, chamando-os para dentro, recebeu em sua casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles e alguns irmãos. E no dia imediato chegaram a Cesareia. Escute que Pedro ouviu imediatamente a voz de Deus. Ele não disse, Deus, deixa isso para depois. Depois eu falo contigo. Tem gente que é assim. Quando eu aproveitar bastante a vida, eu me volto para Deus. Eu sou muito novo, não posso dar minha vida para Deus. Eu não quero ter um encontro com Jesus. Mas Cornélio não foi assim. Imediatamente, no dia seguinte, ele manda os seus soldados ir até a casa do centurião Simão. E quando ele chega lá, no outro dia eles vão para a casa de Cornélio e olha o que acontece. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio estava esperando, tendo já convidado aos seus parentes e amigos íntimos. Olha o perfil desse homem.
Ele chamou a todos o que eles conheciam. É um evangelista. Ele convidou a todos e disse: vem para minha casa, porque nós mandamos chamar Pedro, que foi um discípulo e é um discípulo de Jesus, e ele tem algo maravilhoso para falar para nós. E quando ele chega lá, Cornélio se joga aos pés de Pedro, e Pedro diz: levanta, não me adore, não adore a homens. Cornélio começa ensinando, Pedro começa ensinando Cornélio no portão: não adore a homens, se levante, porque eu sou homem como você. E aí, Cornélio se levanta, e quando Pedro chega lá dentro, tem um monte de pessoas para ouvir o que Pedro havia de dar de testemunho do Senhor Jesus, porque Pedro havia andado com Jesus, Pedro estivera com Jesus durante 3 anos e ouvindo o mestre falar. E aí, Pedro começa a explicar a eles quem era Jesus. Eu estou correndo porque são 9:10 e eu quero chegar no ponto X da questão. Pedro chega e começa a explicar a eles quem era Jesus. Você sabe quem era Jesus? Jesus foi o Filho de Deus, que veio à terra morrer por mim e por você, e que nesse período em que ele andou nessa terra, ele curou enfermos, ele curou cegos, aleijados, paralíticos. Os teólogos vão dizer para nós que se nós fôssemos escrever tudo o que Jesus fez enquanto ele esteve na terra, a Bíblia não seria essa. Seria uma Bíblia gigantesca, que talvez fosse aqui, desse chão até o telhado da igreja e mais adiante, de tantas coisas que Jesus fez e que não puderam escrever. Aí você diz assim: pastora, Jesus fez e hoje? Deixa eu dizer algo para você que está aqui hoje. Jesus fez e Jesus faz. Jesus faz hoje. Quem crê nisso, diga amém. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus restaura casamentos, Jesus restaura famílias, Jesus cura doenças que ninguém pode imaginar. Jesus cura aquele, quando o médico diz assim: não há mais jeito, não há mais solução, Jesus entra e ele cura, e ele abençoa, e ele ergue aquela vida. E Pedro vai até a casa desse homem Cornélio, que não conhecia Jesus, e fala para eles quem era Jesus. Fala para eles do sofrimento que Jesus passou na cruz por mim e por você. Jesus morre por mim e por você naquele madeiro. Jesus sofre, Jesus recebe chibatadas, Jesus coloca uma coroa de espinhos, Jesus é perfurado com uma lança, né, no seu lado, na sua lateral. Jesus sofre ali, levando sobre ele os nossos pecados. Nosso castigo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E aí Jesus sofre tudo isso. E Pedro conta tudo isso para aquele povo. E enquanto Pedro falava, aconteceu algo maravilhoso. Aqueles que eram chamados de imundos, aqueles que Pedro não poderia se misturar, aqueles que estavam à parte, que não era crente, que não era cristãos, naquele momento em que Pedro estava falando, o Espírito Santo cai sobre a vida deles. E eles são batizados com o Espírito Santo e começam a falar em línguas. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus de localidade. O nosso Deus é um Deus universal. O nosso Deus é um Deus global. O nosso Deus é um Deus que pega todas as nações, todos os povos, todas as línguas. O nosso Deus não fica preso aqui. Por isso eu comecei dizendo para você que Deus te ama e que Ele não faz acepção de pessoas. Você crê nisso? Diga glória a Deus. O seu glória a Deus está fraco, parece que você não almoçou hoje. E o mais interessante é que Cornélio era um homem que, esse tipo de homem, que dava um testemunho tremendo para a sua família. Você vai ler o texto, você vai ver que toda a família de Cornélio se preparou para receber Pedro.
ele dava um bom testemunho dentro da sua casa, dentro da sua família. Ele mostrava quem ele era para essas pessoas. E quando o Espírito Santo cai sobre a vida deles, Pedro fica paralisado. Porque vamos dizer uma coisa, quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele diz, o que você quer que eu esteja aqui? O que você quer de mim? Por que você me mandou te chamar? Ah, Deus falou comigo e eu estou aqui obediente. Mentira! Cornélio ficou meio raivoso. Pedro ficou meio raivoso. Caramba, eu vou para a casa de alguém que é um gentil, que nem conhece o Senhor, mas ele foi. E quando ele chegou lá todo armado, ele disse, o que vocês querem de mim? O que vocês precisam que eu faça? Assim Pedro chegou lá. Mas o nosso Deus é um Deus que quebra a arrogância, quebra a prepotência, quebra todo dogma, toda ideia de pessoas que se acham alguma coisa, porque eu quero dizer para você que nós não somos nada. Diga para quem está do seu lado, nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós não somos melhores que ninguém. Nós não somos melhores que ninguém. E Pedro teve que viver isso para entender que Jesus queria salvar todas aquelas pessoas e Cornélio, que para ele era ímpio. E aí Pedro diz algo que eu acho tremendo. Ele diz assim, eu quero finalizar dizendo isso para você. Pedro diz assim para o povo, como eu posso negar para vocês o batismo nas águas? Como eu posso negar para vocês a presença do Senhor quando eu vejo que o próprio Deus recebeu vocês de coração aberto? Que o próprio Deus derramou sobre vocês o Espírito Santo. Se Ele não bota vocês de lado, como eu posso botar? Então Pedro decide batizar todas aquelas pessoas nas águas, porque Pedro vê que o nosso Deus é um Deus que abraça. Olhe para quem está do seu lado e diga, Deus te ama, Jesus te ama. Diga, Jesus te ama. E Ele tem o melhor para a sua vida. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Jesus te ama. E Ele quer o melhor na sua vida. E mandou Pedro que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por mais alguns dias. Hoje o Senhor está na casa. Hoje o Senhor Jesus está aqui. Hoje não, todos os dias, todos os cultos. Mas eu digo hoje porque hoje você está aqui. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia, da ceia do Senhor. E eu quero dizer para você que de repente entrou aqui pensando, eu não vou lá não, porque os cristãos são diferentes, eles são assim, eles são assados. Eu quero dizer algo para você. O Deus que eu conheço te ama como ama a mim mesma. O Deus que eu te conheço recebe você como um dia Ele me recebeu. O Deus que eu conheço abre os braços para você como um dia abriu para mim. Só que alguns o recebem muito bem, como Cornélio, e diz, Senhor, eu quero me render aos teus pés. Senhor, eu quero ser batizado. Senhor, eu te recebo nessa noite. E outros ficam só olhando nessa noite. Eu quero fazer um convite a você. Depois de você ter escutado tudo isso, eu quero fazer um convite a você. Assim como Deus se apresenta a Cornélio, como Deus, assim hoje o Senhor está se apresentando a você que está aqui nessa noite. E Ele não faz acepção e Ele não te coloca de lado. E eu gostaria que a igreja toda, de olhos fechados, cabeças baixas, eu quero lhe dizer que Deus tem um propósito na sua vida. E que o Senhor te chama para que você possa o servir em espírito e em verdade.
a igreja inteira de cabeça curvada, olhos fechados, porque isso compete ao Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo se apresentou lá na casa de Cornélio, hoje ele está aqui. Hoje o Senhor está aqui andando no meio dessas cadeiras. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que o Senhor te trouxe aqui. De uma forma ou de outra, Ele hoje te convida para que você possa recebê-lo como Senhor, Deus suficiente na sua vida. E eu quero fazer um apelo, você que está aqui nessa noite, que ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Se você deseja receber, eu não vou lhe chamar aqui na frente, não, mas levante a sua mão no seu lugar e eu quero apenas orar por você. Você que está aqui dizendo, puxa, pastora, eu pensei que Deus fazia acepção de pessoas e pensei que Ele não me amava e que Ele não me queria porque eu sou um pecador, uma pecadora. Eu quero dizer para você, no seu lugar, levante uma das mãos. Eu quero orar por você. Você que diz, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero fazer a diferença como Cornélio fez. Levante uma das mãos. Eu não vou me deter. Não vou ficar muito tempo. Uma pessoa lá atrás. Pessoa lá atrás. Mas tem mais pessoas aqui. Que o Senhor te chamou hoje. O Senhor te chama hoje. Deus. Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. Não deixe. Te adoramos. Não só essa pessoa. Tem mais pessoas aqui. Tu és Deus. Que hoje o Senhor te convida. Mas eu não vou me deter, vou orar por essa pessoa. Senhor, nessa noite, eu te peço, assim como tu fez na vida de Cornélio, de toda a família, dos amigos, dos parentes, dos trabalhadores, pessoas que estavam com ele, eu te peço, Senhor, derrama sobre essas vidas a tua unção, a tua presença. Recebe essas pessoas no teu altar, no trono da sua glória, que eles compreendam que tu és Deus, que tu és Senhor e tu tens o melhor na vida de cada um deles. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço por essa vida, em nome de Jesus, e que a igreja diga amém. Aplauda ao Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Back vocal, os músicos. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E eu quero dizer para você que essa mesa não é nossa, não é da Nova Vida. A mesa é do Senhor. Mas você que está aqui hoje, se desejar participar e ter uma vida com Cristo, participe. Mas se você não quer ter uma vida com Cristo, não participe. Porque a palavra de Deus vai dizer para nós que muitos estão doentes, enfermos e muitos morrem porque participam indevidamente dessa mesa. Então só participe se você de fato desejar ter uma vida com Cristo. Se você não deseja, não participe. Eu vou pedir aos obreiros que possam servir. Amém. Possam servir. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia.
pois o amor não se compra, nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, e ser achado nele, e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Irmãos, eu queria que o pessoal da mídia colocasse o texto bíblico em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 12. 11, 12. Alguém que queira receber os elementos da Santa Ceia e ainda não pegou, só levante a mão e um dos nossos obreiros, diáconos, diaconisas estará entregando a você. Todos que desejam participar nessa noite da Santa Ceia, já pegou os elementos? Alguém falta? O filho do... já pegou? Leiam comigo, igreja, por favor. Porque nós ceiamos aqui Paulo dizendo aos Coríntios, né? Ensinando a doutrina, vamos dizer assim, da Santa Ceia. Ele diz assim, vamos ler juntos? Todo mundo junto? Porque, como provém e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmo. É o próprio que a mulher ore. Não, é esse texto mesmo? É sim, Santa Ceia. Ele começa no 12, mas vai até a partir do quê? Do versículo 24. É isso? Vamos lá, versículo 22. Começa no versículo 12, mas vamos já para o 22. Não tendes porventura, bota 21. 20. 19. Vamos lá, a partir de 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, e para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Versículo 20, todos juntos. Quando, pois, vós reunis no mesmo lugar, o que nós estamos fazendo aqui, no mesmo lugar, nós vamos fazer já uma. Não é a ceia do Senhor que comeis? Não é a ceia do Senhor que comeis? Ele está perguntando. Sim ou não, igreja? Versículo 22. 21, desculpa, 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e a quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja do Deus vivo, e envergonhais os que de nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos... Aqui a gente poderia falar um pouco disso aqui, mas não é o mérito. Olha o versículo seguinte. Porque, leia comigo, igreja, olha o que Paulo está dizendo, porque eu
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, a primeira coisa da Santa Ceia, e deu graças. Irmãos, Jesus ia morrer no Gólgota, no lugar de caveira, ia receber uma coroa de espinhos, ia ser ultrapassado com uma flecha. Com sede, ele pediu água, deram vinagre. Ele está dizendo que ia passar tudo isso, mas ele disse assim: dai graças. Às vezes nós só damos graça por coisas, humanamente falando, de ganho. Mas dê graça, irmão, porque você não pode imaginar a bem-aventurança e podemos juntos celebrar a morte e a ressurreição do Senhor. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo. Você está aqui simbolizando o corpo de Jesus. Ele vai se entregar por você e por mim. Ele vai ser ultrapassado, humilhado. Ele vai ser ultrajado, destruído, morto por você. Diga: por mim. Mas por que por mim? Por que eu mereço isso? Por você. Esse foi o plano de Deus. E ele diz: e dado por vós, o meu corpo será dado por vós. Fazei isto em minha memória. Levante o corpo e diga: em tua memória, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tamanha dádiva. Obrigado por tamanho amor. O Senhor doou a sua vida por mim. O Senhor se entregou por mim, perdoando meus pecados, lavando-me com teu sangue carmesim. Obrigado, meu Deus, pela tua bondade e misericórdia. Diga: em tua memória, até que tu volte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comamos todos. Continuando. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice de uma nova aliança, de um novo pacto, no meu sangue. Jesus te chamou, irmão. Diga para a pessoa que está ao seu lado: toque esse cálice pela você e diga: nós estamos em aliança. Diz os jovens, né? Estamos juntos e misturados. Jesus continua, Paulo dizendo: olha, Jesus falou: este cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes, o quê? Que beber desse cálice, em memória de mim. Pastor. Aleluia. Ele pegou o cálice e disse, né? Este é o meu sangue, que eu vou derramar em favor de vocês. Façam isso em memória de mim, até que eu volte para buscar a igreja. Jesus vem buscar cada um de nós. Ele vem buscar a sua igreja, a igreja que é consagrada e separada. Então, nesta noite, em memória do Senhor Jesus, nós beberemos todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos bebam em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Bendito é o Rei. Glórias a Deus. Em sua memória, Senhor. Bendito é o teu nome. Em sua memória, Senhor, celebramos a vitória na cruz do Calvário. Ali começou a tua vitória, a minha vitória.
Yeshua. Vamos louvar. Fique de pé, meu amado é o mais belo entre milhares e